Bom, olá pessoal, nós vamos dar início aí à nossa primeira aula, cuja matéria é a Administração Eclesiástica, uma matéria muito importante, haja vista que a administração ela vai trabalhar dentro de um campo que vai dialogar diretamente com a forma como algumas lideranças, ou melhor, na sua totalidade, deve administrar bem ou gerir bem a obra que Deus tem colocado nas mãos deles. Nós hoje sofremos de um problema muito intenso dentro da gestão congregacional, porque nós compreendemos que para ser pastor é necessário apenas você ter uma unção, você saber pregar, né? E você ter uma boa oratória. Não estou dizendo que não venha a ser importante tais características, tá? O que eu quero dizer é que elas não são, tá, as únicas que um gestor, que um pastor, um apóstolo, um bispo devem possuir quando se disponibilizarem a ficar à frente de uma igreja ou de uma obra congregacional, tá? Porque ali você vai ter que lidar com muitos problemas, com diversas situações que não vão ser resolvidas somente por meio da oração e da pregação. Você vai lidar com pessoas, você vai lidar com situações, você vai ter que se envolver com características jurídicas que requer de você uma noção, nem que for básica, daquilo que você está se disponibilizando a fazer para gerar um ambiente sadio dentro da congregação. Amém? Então, vamos seguir aí os nossos diálogos, tá ok? Eu vou separar essa nossa primeira aula em 3 tópicos ou em 3 slides, tá bom? Essa é a parte 1 da aula 1. Em seguida, eu vou estar lançando a parte 2 da aula 1 e depois a parte 3 da aula 1. Para ficar um pouco mais didático e não enfadar os irmãos, né? Lançando o vídeo constantemente para que vocês possam estar assistindo. Então, a gente vai fracionar para ficar pedagógico, para ficar didático e para não enfadar os irmãos. Então, vamos seguir aí para o nosso primeiro slide. A nossa introdução vai dialogar alguns temas. Primeiro, a organização. Para isso, eu peço que você pegue a sua apostila, tá? Na matéria de administração eclesiástica, é claro, e abra ela na página 41. Na minha apostila, a página é a 41. Não sei se na de vocês tem a mesma marcação, tá bom? Mas abra ali na apostila de introdução à administração eclesiástica, tá? E nós vamos fazer a leitura na parte da introdução, que inicia assim: as igrejas, assim como outros tipos de organizações, também precisam de uma boa administração para conseguir realizar os seus propósitos. Daí surge o nosso primeiro tópico ali, o tópico da organização, tá? Uma igreja, ela precisa ser bem organizada, tá? E a organização, ela vai ser tão benéfica para todo o campo, porque ela vai facilitar processos, tá? Que processos são esses? Processos didáticos e pedagógicos que vão trabalhar diretamente com algumas áreas de ensino, como a escola bíblica dominical, por exemplo. A organização vai dar condição dos membros conseguirem identificar quem é quem dentro daquela congregação, a quem recorrer em determinadas situações. A organização vai facilitar, por exemplo, o trabalho do pastor, né? Porque nesse processo de organização, o pastor vai dividir tarefas, tá? Existem muitos casos onde a igreja é uma bênção, tem uma boa palavra, tem um bom louvor, ela é muito bem localizada geograficamente, de fácil acesso, né? A igreja é confortável, tem os seus bancos confortáveis, é espaçosa, tem um ar-condicionado, mas ela é desorganizada. Se ela é desorganizada, ela é bagunçada, tá? Não no sentido, como eu posso dizer, de arrumação, tá? Mas no sentido de organização eclesiástica, separada dentro dos seus departamentos.
onde o membro possa identificar quem são os líderes dos mesmos. Isso facilita muito o processo. O que nós não podemos confundir, tá, é desorganização, tá bom? Com liberdade da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um adolescente de 17 anos, né, que toma lá o seu banho, embola a sua roupa, deixa no canto do banheiro para que a sua mãe venha pegar e arrumar, né? A organização, ela vai ligar, vai dialogar, tá, diretamente com o Espírito Santo de Deus. Ele trabalha onde há um ambiente de organização. Você vê que há uma crise instalada entre Abraão e seu sobrinho Ló. Lembram dessa história? Então, dentro daquele cenário, a Bíblia vai nos dar informações que os pastores de Abraão e os pastores de Ló entram em um grande conflito, tá? Por conta da prosperidade que eles tinham conseguido dentro daquele cenário. E aí a Bíblia vai dizer que Abraão chama Ló, ambos resolvem, né, se distanciar, não romper a aliança, mas Abraão fala para Ló, se você for para lá, eu vou para cá, se você for para cá, eu vou para lá. E ambos seguem destinos diferentes. E a Bíblia vai dizer que logo após Abraão se separar de Ló, ou seja, logo após aquele problema ser resolvido, aquela desorganização ser organizada, Deus voltou a falar com Abraão e Abraão voltou a ouvir a voz de Deus, nos dando o indício de que Deus, ele pode até falar em um ambiente desorganizado, mas as pessoas não escutam. Ou Deus não fala em um ambiente desorganizado. Então é necessário manter a igreja organizada para que a gente possa entender quem é quem, de que forma realizar, até porque a casa do Senhor não pode se tornar a casa da mãe Joana. Seja lá quem for a mãe Joana, né? Sigamos aí para o nosso segundo tópico. Metas e ações. Aqui no nosso segundo parágrafo da apostila vai dizer o seguinte: administrar significa saber quais os objetivos e metas que se deseja alcançar e direcionar ações para que sejam concretizados. As igrejas também se baseiam em objetivos. Por isso, a administração só tem a agregar. Aqui, ter metas para que você possa executar ações são de suma importância, pessoal. Porque vamos supor, né, nós iniciamos o ano de 2020, tá? E precisamos organizar metas. Quais são os projetos que você, pastor, que você, líder de departamento, que você, crente, né, tem para a sua vida espiritual e religiosa? Muitos entraram no seminário teológico, colocaram como meta para 2020 ter um maior contato com as Sagradas Escrituras e estão dando continuidade a esse estudo mesmo diante dessa pandemia, tendo que ter contato por meio de aula online. Sabe por que você permaneceu? Porque você colocou isso como uma meta para a sua vida. Se você tem meta, as suas ações vão dialogar diretamente com aquilo que você estipulou, com o alvo que você colocou para ser alcançado dentro daquele ano. Infelizmente, muitas igrejas iniciam o seu ano e terminam o seu ano sem conseguir fazer uma avaliação de benefícios e de malefícios. Ela não tem meta, não tem objetivos. Se não tem meta, não tem objetivos, as ações, elas são, né, descontextualizadas. Não há um planejamento específico. Exemplo, você pega ali um departamento de escola bíblica dominical. Iniciamos o ano letivo da educação religiosa na sua congregação. O que você quer passar para os seus membros? O que você quer que a sua igreja aprenda dentro desse ano de 2020? Eu quero que eles identifiquem melhor, né, o que é a Bíblia Sagrada, quais são as suas finalidades, quantos livros ela tem, o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo, né? E aí você vai formular um projeto. Tá? Você tem uma meta, ensinar a Bíblia para o meu povo. Tem a meta, você vai começar a projetar. Fez o projeto, começa a executar as suas ações. Então você tem um planejamento. Você sabe quais são as linhas que você deve seguir para poder lograr êxito em suas ações. Então é necessário, em todas as áreas das nossas vidas, nós estipularmos metas.
para que elas venham ser o combustível das minhas ações. Quando não se tem meta, acaba que o ser humano começa a querer obter muita coisa, como diz o ditado popular, né? Quem muito quer, nada tem. Tá? Então, metas são importantes para que as suas ações possam ser direcionadas. Tá? Paulo, por exemplo, ele vai dizer, porque eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Então ele tinha um alvo estabelecido. Para ele alcançar esse alvo, ele fala, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. Ele só teve condições de se esquecer das coisas que para trás ficaram, porque ele tinha um alvo a ser alcançado lá na frente. Se você não tem um alvo, se você não tem uma meta, você vai estar sempre preso ao passado ou no seu presente. Uma inércia vai se instaurar sobre a sua vida, te impedindo de romper. O terceiro tópico, no nosso terceiro parágrafo aí da introdução, diz o seguinte: independente da religião, todas as igrejas recebem seus recursos e precisam saber lidar com seu patrimônio para continuarem com sua missão e propósitos. E quando se fala em patrimônio, isso inclui os líderes religiosos e os fiéis, que são a essência da igreja. Por isso, também é preciso saber como lidar com as pessoas que fazem parte da igreja. Qual é o maior patrimônio da igreja? Como tem aí no nosso terceiro tópico do primeiro slide. O maior patrimônio da igreja são os seres humanos, tá? Que lá se encontram. E esses seres humanos que dentro da congregação se encontram são divididos em dois grupos, tá? Os líderes, não só o pastor, mas os líderes de um modo geral, o pastor, a pastora, todo o ministério dele, os líderes de departamento e os membros, tá? Não existe, por exemplo, uma qualidade superior e inferior. Os títulos servem para manter a organização, mas aos olhos de Deus todos nós somos iguais e precisamos valorizar essa maior essência, esse maior patrimônio que uma igreja possui. Por isso, é importante você saber administrar as pessoas que estão agrupadas dentro daquele cenário. O maior patrimônio da igreja são as pessoas. Hoje, por exemplo, nós passamos por um processo de pandemia, né? E aí as igrejas estão fechadas, os templos estão fechados. E aí muitas pessoas se perguntam, poxa, mas será que Deus tem se agradado dessa postura? Será que não é covardia? Não, não é. Porque você, ao fechar o templo, né, dentro desse processo de pandemia, você está valorizando a vida. O maior patrimônio que uma igreja tem são os seus membros. Então, se eu tento reduzir o contágio da enfermidade por meio da ausência do culto presencial, eu estou valorizando, tá, o maior patrimônio que a igreja tem, que são vidas. É claro e evidente que nesse momento, né, muitos dos recursos financeiros caíram, e isso é uma preocupação muito grande, porque tem muitas igrejas que são alugadas, tem seus funcionários, tem a ajuda que ela presta, né, para a sua membresia, como cestas básicas, uma conta que se paga, um funeral que se realiza, correto? Mas dentro dessa balança que é a congregação, sempre vai pesar mais as vidas do que o espaço físico, tá bom? Então o maior patrimônio que uma igreja tem somos nós, seres humanos. E para o líder é de suma importância ele compreender todo esse cenário, tá? Vamos aí para o nosso segundo slide. Brasil, um país laico. No nosso último parágrafo da introdução diz o seguinte: no Brasil, as igrejas têm todo o direito de existir e todos os cidadãos podem optar livremente por seguir a religião que desejarem. E cada dia surge uma nova igreja, com suas próprias doutrinas e também ensinamentos. Essa expansão de espaços religiosos tem levado pessoas a se especializar cada vez mais na administração da igreja. Primeiro tópico que eu quero trabalhar com vocês aí é a questão do Brasil ser um país laico. Por quê? Aqui na sua apostila vai dizer que no Brasil as igrejas têm todo o direito de existir e todo cidadão pode optar por escolher uma religião. Tá? Quando se fala em se ter um país laico, fala-se de viver em um espaço geográfico onde a expressão de princípios religiosos ela é livre. A mesma liberdade que nós temos de prestar culto a Deus, seja no templo,
seja em praça pública, seja na esquina, né, por meio do culto ao ar livre, o católico também tem, o espírita também tem, o umbandista também tem, o candomblessista também tem. Nós podemos não concordar com as diversas manifestações religiosas, mas temos que respeitá-las, compreender que existe uma Constituição que ampara, né, essa manifestação religiosa, tá ok? É claro que no país, né, existe um grande número de cristãos, nós somos um país cristãos, nós temos um número extremamente elevado de católicos e uma crescente de protestantes. Tá? Mas, por exemplo, a religião que mais cresce no Brasil no momento é o islamismo. Tá? Está numa crescente muito intensa. Então nós temos que aprender esse respeito às diversidades de expressão religiosa inseridas dentro do nosso país. Nós somos um país laico. Tá? Então todos têm ali a sua liberdade de expressão religiosa. Outro tópico que eu quero trabalhar com vocês é que as igrejas e as suas doutrinas diversificadas. Como diz aqui na nossa apostila, nós temos uma grande Babel teológica dentro do nosso país, né? Nós temos a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, né? Que são as igrejas mais antigas que nós temos no nosso país, né? São as três, o tripé aí religioso que nós temos no país em questão de antiguidade, né? Nós temos essas igrejas centenárias. E depois nós temos as metodistas, as nazarenos, nós temos as comunidades, né, que são braços de todas essas igrejas aqui. Nós temos as igrejas apostólicas, que também tem um crescimento muito grande dentro do cenário brasileiro. Então, cada uma dessas igrejas tem as suas doutrinas diversificadas. O que é uma doutrina? A doutrina é a interpretação correta, tá ok? Da palavra de Deus que cada um desses campos vão fornecer. Existe uma diferença entre dogma e doutrina. Exemplo, o que é o dogma? O dogma é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É aonde todos nós estamos situados como base, né? Todos nós estamos sobre a Bíblia Sagrada. Então ela é a nossa direção, é o nosso castelo forte, é a rocha pela qual nós estamos construindo a nossa casa, o nosso castelo, né? A doutrina é a interpretação que o cidadão vai dar desse dogma, tá bom? Exemplo, a Assembleia de Deus, ela acredita que Jesus Cristo é o único meio de salvação para o homem. A Igreja Presbiteriana também acredita nesse mesmo princípio de fé, que Jesus é o único caminho que conduz o homem ao céu. Então o dogma da Assembleia de Deus e da Presbiteriana é o mesmo. Ambas estão sobre o mesmo patamar, sobre o mesmo solo, que é a Bíblia Sagrada. Só existe uma diferença na interpretação da doutrina que a Assembleia de Deus dá e que a Presbiteriana dá. Uma, por exemplo, a Assembleia de Deus não batiza crianças, porque ela entende, tá, que esse processo só deve ser executado a uma determinada idade, aonde a que deseja ser batizada já tem a consciência do seu ato. Em contrapartida, a Igreja Presbiteriana dá uma outra interpretação. Ela já batiza as crianças, tá? E elas, depois desse batismo, faz com que as mesmas passem pelo Catecismo de Westminster, para que elas possam, depois desse processo de ensinamento, aceitar a Jesus, por exemplo. Elas só vão aceitar a Cristo, de fato, quando elas compreenderem quem é esse Jesus. Então, o que mudou? A doutrina ou o dogma? Mudou a doutrina, o dogma é o mesmo. Se o dogma é o mesmo, podemos andar de mãos dadas. Então nós temos que entender essa grande diversidade teológica que nós estamos vivendo no nosso país e aprender a dialogar com todas elas. E parar com esse negócio de ficar criticando o método de pensamento de uma igreja, o método de outra, tá? Isso não nos leva a lugar algum. Tá? Isso é uma palhaçada muito grande. Ao invés de nós nos unirmos, nós acabamos nos dividindo. E a Bíblia vai nos dar informações que reino que está dividido, ele não subsiste. Tá bom? Então essa é a nossa primeira parte da aula 1. Espero que vocês tenham compreendido bem aquilo que eu falei nessa pequena introdução. E vamos partir logo em seguida para a nossa segunda aula, a parte 2 da nossa segunda aula. Tá ok? Deus abençoe a vida de todos. E espero que nós venhamos ser extremamente produtivos.